Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A gente vai ler o 17 e vai ler mais adiante para frente. Os homens lhe disseram: estaremos livres do julgamento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não estiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sai da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Aleluia. Vamos ler mais para frente agora. Ainda em Josué, o capítulo 6 e o versículo 22, que diz assim: Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Sempre que a gente lê, né, a palavra do Senhor, a gente tem uma revelação. E quando eu estava lendo aqui essa passagem aqui de Josué, né, eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu vou fazer um breve resumo. Né, fala quando Moisés morreu, aí Deus levanta Josué para Josué dar continuidade, né, àquele povo que precisavam passar, né, todos aqueles deserto que eles tinham que passar, todas as provas que eles tinham que passar até chegar na terra prometida, que era Canaã, né? Então quando Deus manda Josué mandar os espias ir lá na terra que eles iam, né, derrubar as muralhas, que era Jericó, né? Eles precisavam passar por Jericó, era um dos desafios que eles tinham para poder chegarem no destino que Deus queria que eles chegassem, né? Que era na terra prometida, Canaã. E aí quando os homens foram, né, espionar, eles chegaram na casa de uma prostituta, e aquela prostituta escondeu aqueles homens, porque elas sabiam quão terrível, né, era o Deus de Israel. Elas sabiam que aquele Deus tinha uma fama, que onde eles passavam, aquele Deus ele fazia coisas acontecer. Já sabiam que tinha acontecido a passagem do Mar Vermelho, que o povo da gente tinha morrido. Então todo mundo estava temendo o Deus de Israel. E aí ela dizia assim: eu disse, eu sei que o Deus de vocês é um Deus terrível, né? E eu quero pedir a vocês que quando vocês passarem, né, que vocês vão conseguir passar por Jericó, que vocês tenham de misericórdia de mim e da minha família, né? E ali eles vai e faz um juramento para ela, porque quando o povo da cidade vai na casa dela, ela escondeu aqueles homens de Deus, né? E eles fazem uma promessa a ela, né, que eles iriam sim ter de misericórdia com ela e com a casa dela. E ali ela vai, ajuda eles a descer, que ela morava em cima, né? Para quem não sabe, as muralhas de Jericó eram paredes que cabiam um carro. Era tão forte as muralhas que a largura dela cabia um carro, né? E ali a casa da prostituta, ela morava em cima, nas muralhas. E ali ele diz, né? Olha, se quando isso acontecer, você não estiver dentro da casa, nós estamos livres do juramento. Essa corda que você vai deixar na janela é um sinal. Vai continuar essa corda aqui, que a gente vai saber que você está aqui, você e toda a sua família. Então assim, veja o que é que eu aprendo, né? O ciclo está se fechando, isso é fato, né? Jesus está voltando, os sinais estão à porta, né? E aqui o Senhor já me leva para o Salmo 91, onde diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então assim, nós temos, o Senhor está falando aqui, fique dentro, não saia, não saia, porque Deus ele vai ter de misericórdia, Deus ele vai ter compromisso com aquele que permanecer em compromisso com Ele.
Né? Qual tamanho for o meu pecado e o teu, não importa o tanto que a gente errou. Glória a Deus. Mas quando a gente resolve, né, servir a um Deus fiel, como o Deus que nós servimos, quando a gente confessa Ele como nosso único e suficiente Salvador, tudo aquilo que a gente fez, o Senhor Ele apaga. É a Bíblia que diz. Né? Eu vejo pessoas dizendo assim, a fulana agora que é crente só quer ser santo. E nós somos bem, porque a palavra do Senhor diz que quando verdadeiramente eu e você nos arrependemos, né, Ele diz assim, eis que tudo se fez novo, mas tem um porém. O que a gente fazia, a gente não vai voltar a fazer, né? O pecado ele tem que ser um acidente, um escorregão. Não é uma coisa que a gente vem voltar a praticar todas as vezes. Eu acredito que depois que essa prostituta teve um encontro com os homens de Deus, ela não voltou mais a se prostituir. Porque se ela tivesse voltado, ela não estaria na casa na hora que aconteceu o caso para elas caírem. Ela estava lá, ela e sua família. E a Bíblia diz que na hora, né, que eles vão lá invadir, que Deus dá a ordem para eles dar o grito e as muralhas caírem, a primeira coisa que Josué diz é: vai lá na casa da mulher. Então Deus, Ele não erra quando Ele escolhe a mim e a você, né? E Deus, Ele tem compromisso. Quando Deus, Ele tem uma promessa, né? Porque a ordem do Senhor é para destruir tudo. Criança, né? Criança, mulher, menino, homens, é para destruir tudo. A ordem do Senhor não fica nada, é para destruir tudo. Mas o Senhor poupou a vida daquela mulher, né? Então quando a gente acolhe, né, um servo do Senhor, quando a gente ajuda, né, eu creio que Deus, Ele tem de compaixão, Ele tem de misericórdia na nossa vida, né? Isso aí são favores de Deus. Eu costumo dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquela mulher escondeu aqueles homens e Deus poderia não ter nem aí para ela, porque ela fazia parte daquele povo. Mas Deus disse, Deus honrou a aliança, Deus honrou a promessa, né? Deus usou de uma prostituta, onde eu acredito que até mesmo a família dela, o pai, a mãe, os irmãos julgavam, criticavam, mas ela pediu por ela e por a casa dela. Ela pediu pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, né? Olha só como a oração de uma pessoa move o coração de Deus. Né? Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente está aqui, vem da igreja e a gente acha que nada está acontecendo na nossa casa. A gente diz, eu oro, mas meu filho, meu marido não se converte. Mas na hora certa vai acontecer, igreja. Né? Se Deus ouviu uma prostituta, por que Deus não vai ouvir a minha e a tua oração? Né? E Deus, Ele tem compromisso com quem quer com Ele, com quem tem compromisso com Ele. Deus, Ele não é um Deus covarde, não é um Deus mentiroso. Deus é um Deus que Ele faz, que Ele promete e que Ele cumpre. Né? Vamos ficar na torre da vigilância, vamos ficar dentro da arca. Né? Porque a Bíblia diz que quando a volta do Senhor chegar, vai ser igual aos dias de Noé. Né? Noé passou 120 anos, se eu não me engano, construindo aquela arca, e as pessoas, né, tirando onda da cara dele, não acreditando, porque naquela época não chovia, né? Caía só o orvalho do céu, não chovia, né? E as pessoas não entendiam, né, porque era que ele estava fazendo aquela arca, e Noé continuava ouvindo a voz de Deus e construindo a arca, até que chegou o dia que Deus disse: fecha as portas. Né? E a Bíblia diz que Deus, Ele fechou, o próprio Deus fechou por fora. O próprio Deus, Ele fechou a arca por fora, porque Ele sabia que quando as pessoas fossem bater na arca, quando visse o dilúvio, Noé ia ter de misericórdia e ia querer abrir a arca. Então o próprio Deus, Ele selou a arca por fora, né? Então nessa noite, a mensagem do Senhor para mim e para você: não saia de dentro da arca. Não saia. Né? Não sai. A gente tá nos dias hoje onde perdeu-se o amor, né? Onde perdeu-se o amor. Mataram um jovenzinho de 15 anos porque estavam fora da arca. Muitas vezes a gente dá um não para nossos filhos, né? Eles não conseguem compreender o não que a gente dá.
né? E para você ver um menino de 15 anos, tão vulnerável, tão inocente, saiu para curtir com os amiguinhos dele, achando que ia voltar para casa. E não voltou. Então, quantas vezes a gente, né, ao invés de estar na igreja, ao invés de estar na nossa própria casa, a gente prefere dar uma voltinha, né? Como por exemplo na palavra, esteja em casa, você e sua família. Igreja não é tempo de brincar, não é tempo de estarmos passeando, dando voltinhas. É tempo da gente se conscientizar, da gente orar, da gente, né, pedir ao Senhor pela nossa família, pelos nossos filhos. Não está de brincadeira, né? A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, né? E ele não está brincando, ele está querendo devorar quem vier pela frente dele. Mas eu creio que nós estamos embaixo do esconderijo do Altíssimo e vamos permanecer para quando for aquele grande dia que aquela trombeta soar, a gente possa nos escutar, a gente possa nos ouvir o som da trombeta, estarmos atentos, né? Porque a Bíblia diz que aquele que ficar vai sofrer com dores de parto. Quem aqui já teve, né, filho? Quem já sentiu dores de parto? Eu já tive 3 filhos normal, eu sei, né? Então a Bíblia diz que a humanidade vai gemer com dores de parto, vai ter ranger de dentes, né? Vai procurar a morte e a morte não vai estar mais, né? Você já imaginou você querer pular de uma ponte e não poder morrer, porque nem a morte vai estar mais, né? Então vamos pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor, né, nos blinde, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, né? Tem dias que a gente realmente não está com vontade de cultuar, tem dias que a gente só quer ficar em casa, né? Tem dias que a gente não quer, né, nem ler a Bíblia, não quer orar, porque é muito carnal. A luta entre a carne e o espírito é muito forte, né? E muitas vezes a nossa carne ela prevalece, porque o nosso espírito não está, né, alimentado. Como é que a gente alimenta o espírito? É orando, é jejuando, é lendo a palavra. Então nesta noite vamos ficar, igreja, ligados, vamos ficar embaixo do esconderijo do Altíssimo, nós e nossa casa, e vamos declarar, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos estar falando aos nossos filhos que Jesus está voltando. Todo dia a gente tem que falar, Jesus está voltando. E eu acredito que a nossa geração é a geração que vai ver o Cristo voltar, eu tenho certeza, porque os sinais eles estão à porta. Amém? Eu já quero dar uma oportunidade nesta noite para a irmãzinha aqui louvar. Amém? Deixa Deus te usar, irmã.